Silêncio é o título do filme de Martin Scorsese, que estreia esta quinta-feira em Portugal e que agora vai ser apresentado pelo padre José Maria Brito, diretor do Gabinete de Comunicação da Companhia de Jesus em Portugal. Muito boa tarde, padre José Maria. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Já viu o filme? Já, sim, Silêncio. Com que sentimentos, com que emoções saiu da sala? Eu acho que o primeiro sentimento é mesmo o do silêncio, né? Que o filme nos convida como que a dizer-nos: tem calma, não te precipites, porque olhar para esta realidade implica que não façamos juízos precipitados. E por isso acho que o primeiro sentimento é mesmo a experiência do silêncio. Olhar para a realidade é olhar para uma história que conta uma negação da fé, ou ver até que ponto isso foi uma negação da fé, uma apostasia ou não. Exatamente, né? O filme conta-nos a história de alguém que num dado momento passou pelo conflito interior de se perguntar por onde é que passa a fidelidade a Deus. Onde é que eu tenho que ir agora para ser fiel àquilo que Deus me pede? E perceber que essa pergunta nem sempre é acompanhada por uma resposta óbvia. E esse acho que é a grande mestria do filme, é ajudar-nos a perceber o interior da dúvida de fé, da questão que se coloca alguém que quer ser fiel ao amor de Deus, mas que não tem certezas absolutas sobre o modo como deve ser fiel a esse amor. De que ferramentas se socorre o realizador, Martin Scorsese, para mostrar isso ao longo de 2 horas e meia, creio que é a duração do filme? Sim. Eu acho que parece-me que a maneira como está construída toda a cenografia, toda a fotografia do filme é muito fiel àquilo que é o próprio imaginário do livro, né? As sombras, um bocadinho a neblina, o adensar-se nas montanhas do Japão, tudo isso nos vai falando também da própria dúvida interior. E em algum momento, um diálogo entre os 2 jesuítas que vão à procura do padre Cristóvão Ferreira também, de alguma forma, ajuda a exemplificar esse conflito interior do protagonista do filme, o padre Sebastião Rodrigues. Que teria, enfim, que vai à procura do padre Cristóvão Ferreira, né, que era este... Para avaliar a tal apostasia. Né? Pronto, o padre Cristóvão Ferreira, que era uma figura de referência, tinha sido mentor de muitos jesuítas, e estes 2 personagens, criadas pelo romance e depois agora retomadas no filme, no fundo significam todos aqueles jesuítas que efetivamente foram à procura do padre Cristóvão Ferreira. Né? São 2 personagens de ficção, mas que representam toda esta busca que houve a partir da Europa relativamente a um homem que tinha sido marcante para a formação de muitos jesuítas e que muitos não acreditavam poder ter negado a fé. Estamos, por isso, diante, enfim, da descoberta de algo que vai além, enfim, do avaliar a dimensão da negação da fé. Estamos aqui a descobrir itinerários interiores da fé. E aí poderíamos incluir o Cristóvão Ferreira, poderíamos incluir o próprio realizador, poderíamos incluir os japoneses. Sim, sem dúvida. Eu acho que é, mais uma vez, aqui a questão da dúvida e de perceber por onde é que passa a fidelidade e perceber que, naquele momento, aquele homem encontra a imagem de Deus nos seus irmãos e percebe a verdadeira imagem de Deus está naqueles irmãos e eu não os posso pisar. Né? E eu creio que esse é o grande desafio. E essa foi também a questão de Cristóvão Ferreira, não é? E nós percebermos que, ao negarem aparentemente a sua fé, eles têm perfeita consciência do que é que isso significa para a sua própria dignidade e que estão a renunciar também à sua própria imagem de glória quando o fazem. E por isso creio que esse percurso, essas dúvidas de fé, essas questões de nos perguntarmos como é que eu posso ser mais fiel, é uma questão dos japoneses, é uma questão dos portugueses, é uma questão de qualquer cristão, e não só de qualquer cristão, de qualquer pessoa. E que, no caso, tem de se entender à luz da cultura... E à luz da cultura da época, seguramente. Fica essa certeza que em causa está a pisar a imagem de Cristo ou pisar os cristãos japoneses. E todos eu os acho que essa é uma leitura possível, foi um bocadinho uma das leituras que me surgiu, não é? E também um bocadinho aquilo que no outro programa dizia aqui o padre Adelino Ascenso, não é? De que imagem de Deus é que estamos a falar, ou seja, de que imagem de Deus é que eu estou, de facto, a apostatar, não é? Porque essa é também, eu acho que uma questão muito interessante e que me pareceu muito interessante e que ele trouxe aqui ao programa também. Sim, foi emitido na última segunda-feira, precisamente também no contexto deste filme. Martin Scorsese dizia numa entrevista que os jesuítas estão a distribuir, quando lhe perguntaram como descreveria o coração do livro, ele diz que é o itinerário de fé de cada um. É por aí que nós somos conduzidos ao longo do filme? Eu acho que sim, porque
todo o enfoque da narrativa, quer do livro, quer depois da própria narrativa cinematográfica, é feita a partir da experiência interior do Padre Sebastião Rodrigues. Não é? Esse é aquilo que nos vai fazendo entrando na própria história. E, nesse sentido, nós também somos convidados a fazer o nosso próprio percurso interior à medida que nos vamos confrontando ou com o livro ou com o filme. Diante de uma arte como esta, ou sétima arte como é este filme, de que forma é que os jesuítas trabalham esta questão? Pelo que nos vamos apercebendo, é uma prioridade agora do Gabinete de Comunicação, num conjunto de iniciativas culturais, para que o filme não apareça como, não seja reduzido ou não negar a fé, não é? Eu acho que, sobretudo, as iniciativas culturais pretendem acompanhar aquilo que vai ser também a própria inquietação que o filme poderá gerar nas pessoas e deixar que o filme gere diálogo, gere conversa e que não fiquemos sozinhos com as nossas perguntas e com as nossas questões e que possamos também ser acompanhados. E por isso foram organizadas várias iniciativas a partir do filme. Não é só uma iniciativa da Companhia de Jesus, nós colaboramos, o Museu de São Roque, a Fundação e o Museu do Oriente, outras entidades que também se juntam a este filme e a estas iniciativas. E quais são elas? Bom, há várias. Hoje mesmo, no Museu de São Roque, inicia-se uma exposição em que será exibida pela primeira vez a carta do Beato Miguel de Carvalho, quando se despede do seu irmão nas vésperas do seu martírio. E há depois também no Museu de São Roque um percurso que retoma um bocadinho aquilo que eram os passos da Companhia de Jesus no Japão. Há alguns percursos também na Museu de Fundação do Oriente, através do site da Fundação do Oriente, tem acesso também a esses percursos que retomam algumas destas questões. Mais tarde, no dia 21 de janeiro, no Museu de São Roque, um concerto a partir da temática dos exercícios espirituais. No dia 27 de janeiro, à tarde, às 6 horas, na Universidade Nova, na reitoria da Universidade Nova, uma tertúlia, também a propósito dos limites da fé, enfim, e muitas outras iniciativas que vão decorrendo ao longo destes próximos meses, destas próximas semanas. A preocupação é referir a história do cristianismo no Japão ou focar mais neste diálogo crente que o filme provoca? Eu acho que tem um bocadinho as duas coisas. Enquadrar, permitir um enquadramento histórico, permitir também o conhecimento, quer também da realidade do martírio, não é? Porque também é uma realidade também muito presente e muito importante, e tão presente nos nossos dias também de perseguição religiosa, e finalmente um diálogo com as questões existenciais da nossa fé, da nossa vida como humanos, não é? Padre José Maria Brito, muito obrigado por ter estado aqui neste programa e felicidades para todo esse trabalho. Obrigado. E o filme que estreia hoje, onde, para além de conhecer de facto a história do cristianismo no Japão, é possível este diálogo sobre a experiência de fé.